Ricardo, só antes de começar rapidinho, só manda aqui um abraço, né, pra Gilcileia Marques e Alberto Silva, lá em Zedoca, dizendo que são fãs do programa mesmo. Acompanham todos, são jornalistas, viu? Gilcileia é repórter, que foi repórter da Mirante. Exatamente. Grande repórter. Lá em Santo Inês, né? E é uma Marques, né? Além de ser uma grande profissional, é uma Marques. É verdade. Um abraço pra ele, a gente agradece a audiência. Legal, valeu, Gilcileia, grande abraço. É isso, é uma Marques. É uma Marques. É uma Marques, né? O único Marques que eu tô vendo que não tá indo bem é o Cássio Nunes Marques, que anda desandando, mas deve ser por causa do cara. Ele deve ser com cara, é verdade. Mas, gente, o Lula tá aí conversando com todo mundo, buscando ampliar o leque de apoio, de articulação. Ele é bom de articulação, a gente tem que compreender isso. E anunciando aí uma conversa com o ex-presidente José Sarney, né? Para hoje ainda essa conversa seria, e conversa com o senador Everton para amanhã. Quer dizer, o diálogo tá aí aberto, conversando com todas as correntes, né? Independentemente de partido ter ou não ter pré-candidato posto, né? O PDT tem o Ciro Gomes colocado, mas o próprio Everton já falou outro dia que tenta fazer uma ponte para pacificar a relação do Lula com o Ciro. Importante esse momento de pré-campanha se construir esses diálogos, né, Leandro? É da parte democrática, né? Ricardo, é a hora que as pessoas mostram as cartas que têm, mostram o seu poder, mas o interessante de todo esse debate são dois personagens. Primeiro, a volta do Lula ao centro do poder, a Brasília, e dessa vez como um player político capaz de influenciar em todo o jogo. Você vê como mudou o cenário político do começo do ano para cá. O Bolsonaro, antes visto como imbatível, que não tinha um adversário, que não havia um nome, Paulo Negrão, capaz de tirá-lo, de enfrentá-lo, já havia até quem falasse, John, na possibilidade do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Hoje, qualquer pesquisa que você faça, o Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro, o Bolsonaro é o segundo, e já há John Coutrinho, Paulo Negrão, Wilson, Gago da Mídia, que está aqui também, quem aposte, olha a pretensão, John, quem aposte no Bolsonaro fora do segundo turno em 2022. Um outro nome que volta, John Coutrinho, a política, e volta com força, eu até desconfio que ele ainda vai ser recebido com reverência no Palácio dos Leões, é o Sarney. O Sarney recebeu o Bolsonaro na casa dele dia 27, terça-feira passada. O Sarney fez aniversário recentemente, o Bolsonaro foi lá, parabenizou ele pelo aniversário, mas a tentativa era de influenciar nas posições do Renan Calheiros na CPI do Covid. Parece que a conversa não avançou muito. Pela manhã o John Coutrinho falou que conseguiram tirar a CPMI da fake news do debate sobre a CPI do Covid. Eu não acredito nessa tese de John Coutrinho, mas o fato é que Lula e Sarney voltam a protagonizar a política brasileira. A gente já viu isso ali em 2002, Ricardo. John, é um retrocesso ou um avanço natural das relações? Ricardo, pro Bolsonaro e até o Sarney, porque a situação não tá boa, né? O Sarney sempre é alvo, sempre é procurado que tem alguma crise. Isso tem que se colocar. E o Bolsonaro tá no meio de uma crise lá na CPI, que tem à frente o MDB, não é? Que é do Renan Calheiros, que é o relator. Então ele foi lá conversar com o Sarney, disse, segundo o antagonista, né? Publicou todos os detalhes, que ele bateu até continência pro Sarney, né? O Bolsonaro chamou de presidente, parabenizou, mas foi aquela conversa superficial. Não sabe como é o Bolsonaro, né? Acho que não tem nem traquejo para conversar politicamente com ninguém. Ele não tem aquele jeitão dele, Imaginar uma conversa do José Sarney, um intelectual, com o Bolsonaro, deve ser cruel. Não tem nem assunto, né? Acho que eles dois não tem nem assunto para conversar. Mas foi um gesto, foi apenas simbólico, e um gesto que o Bolsonaro fez ali pro MDB, não é? Já que primeiro ele tentou ligar lá pro filho do Renan, né?
Aí parece que não deu muito certo. Não, se você quiser resolver, liga pro meu pai, não tenho que fazer nada. Aí depois foi lá no Sarney, tentar convencer o Sarney pra ele pelo menos conversar com o Renan, pra acalmar um pouquinho o Renan, não é? Mas assim, uma conversa que não vai pra frente, como eu sempre lembro, desde o começo do mandato do Bolsonaro, o Sarney tentou, né? Ali se aproximar do Bolsonaro, a gente lembra daquelas conversas no começo. Tentou que desistiu, exatamente. Aí depois, hoje eu vejo o Sarney com uma posição mais crítica. Basta acompanhar os artigos do Sarney. Todo domingo ele faz severas críticas ao presidente Bolsonaro, ao governo federal. Mas é claro que o Sarney conversa com todo mundo, né? Sem nenhum tipo de problema. Em relação ao Lula, aí sim, né? Aí eu concordo, viu, Ricardo, Leandro? Eu acho que dá mais liga, não é? Até porque eles já são velhos conhecidos, né? Já são ali PT, aliás, Lula e Sarney já são naquela velha política, na minha avaliação, não é? É a velha política. E eles se dão muito bem e tem tudo para talvez o MDB, se não lançar candidato próprio, apoie o PT, na minha avaliação. Eu vejo o MDB pouco provável que o MDB ali faça qualquer tipo de aliança com o Bolsonaro. Eu acho mais fácil com o próprio PT e com o próprio Lula, né? Então, o Lula nessa conversa com o Sarney, aí sim eu acho que eles falam a mesma língua, né? Aí tem mais sintonia. E Será que vão falar sobre o Maranhão? Claro, sem dúvida nenhuma. Será, Ricardo? Eu não tenho nem dúvida disso. Será que o Maranhão entra na pauta de uma conversa entre Lula e Bolsonaro? Porque o que o Paulo Negrão, Lula e Sarney. O que o Lula quer do Sarney? O MDB. Isso. É simples. O que o Sarney quer do Lula, Paulo? Em 2010 ele quis apoio. E teve. Em 2014 ele quis apoio. E teve. Em 2022, 2021, numa conversa, Paulo, entre Sarney e Lula, o Sarney vai pedir o quê, Paulo Negrão? Aí. Qual o microfone, Paulo Negrão? Muito bem, Ricardo. Esse é o mal do Leandro aqui. É claro que ele vai buscar apoio. As conversas, elas estão girando em torno disso. A única diferença é que a pauta que o Bolsonaro tratou, como ela era emergencial, em razão da CPI que estava sendo implantada, e ele foi buscar apoio no sentido de tirar Renan da articulação, ou de que pelo menos pudesse o Sarney interferir em fazer a moderação. Isso não, pelo menos por enquanto na prática não houve essa conquista, ele não conseguiu esse intento. Agora, Lula e Sarney já estiveram juntos aqui ao longo da história, a gente sabe disso. Eu só achei estranho nesse momento em que o Lula ressurge para a cena política com condições de disputa, o silêncio aqui no estado. Por exemplo, a Rosena Sarney, que é o nome da família nesse momento aqui em articulação, ficou silenciada em relação a isso. E agora, com essa conversa em Brasília, a partir daí sim, a gente vai ver se posicionar uma pauta dos clãs do Sarney em torno do Lula. Então, é acordo, busca-se acordo, costura-se acordo. É isso. O Zé Sarney, ele é amado e odiado, né? Mas é um cara que tem uma história, bicho. Eu costumo sempre falar isso. O tempo ainda vai reconhecer a importância do José Sarney no processo de transição para a democracia. O Sarney teve um papel fundamental, a história ainda vai reconhecer isso. Pegou um período conturbado da economia mundial, onde a inflação ela era estratosférica, não apenas no Brasil, apesar de que a do Brasil era uma das maiores, né, uma das mais altas do mundo. Mas o Zé Sarney tem um mérito dele e sem exagero, não é ironia minha, é um dos oráculos da política brasileira. O Zé Sarney, todo momento de crise, ele é consultado por qualquer que seja a vertente que esteja no poder. Era o MDB com Michel Temer, estava lá consultando o Sarney. Era o PT com o Lula, estava lá consultando o Sarney. Aliás, o Lula não sofreu um impeachment naquela história do mensalão. Agradeça
ao Zé Sarney, que fez um discurso histórico da tribuna do Senado e fez uma articulação para abafar aquela história lá do mensalão. O próprio PSDB, quando tinha lá o Fernando Henrique Cardoso, nos momentos de crise, também consultavam o Zé Sarney. Então um cara desse é importante, cara. Só que a gente tem a mania de não valorizar o que a gente tem. E o Sarney tem a importância dele dentro do contexto político partidário. Quer colocar? Eu só preciso dizer uma coisa: o ponto fora da curva do Sarney foi o Maranhão. O ponto fora da curva do Sarney foram os filhos, quando resolveram entrar na política de forma mais ativa. Mas o Sarney, como você disse, segue John Coutrin respeitado, segue sendo um oráculo da política brasileira. O John discorda de mim, mas tem o direito de discordar. E queira ou não, como ocorre agora, quando se vai discutir o futuro do Brasil, o futuro da República, ele é influente, ele é importante e a posição dele pesa muito, Ricardo, na definição, por exemplo, da posição do MDB, que é o maior partido do Brasil. Agora sim, John. Mas o Sarney empobreceu o Maranhão. Flávio Dino está 8 anos à frente do governo, o Maranhão continua pobre. O Josimar de Maranhãozinho já está fazendo discurso dizendo que vai acabar com a pobreza do Maranhão. Balela. Então é preciso dar a devida reverência ao Sarney e separar os pontos, viu, Ricardo? Lá no MDB, é claro que o Sarney é presidente de Jorge, tem muita influência, né? E assim, apesar do Baleia Rossi, que é um presidente novo, mas quem manda são os caciques no MDB. Você pega lá Renan Calheiros, Jucá, Eunice, Lobão, outra voz importante. Então são eles que mandam, né? São eles que mandam. É a turma do Sarney que manda. Então, eu não diria nem que eles mandam. Você também é muito ranzinza. Que manda. Eles discutem, né? Planejam e tal, e executam. Já dá barbalho, né? Também. Já dá barbalho, né? Do MDB. Um manda, outro obedece. Falando que os caras mandam, parece que são coronéis. Não são. Não são não. Deixa eu ver. Ricardo, John e Leandro. Oi, Paulo. Essa referência que o Sarney se torna para todo e qualquer momento da história, desde que ele passou pela presidência da República, isso mostra, por exemplo, que Flávio Dino, quando desenhava naquele momento em que o Lula estava na prisão, ou após sair da prisão, Flávio Dino desenhava, aspirava um projeto de ascensão estadual, nacional, nesse prospecto da presidência da República, uma pré-candidatura, mostrou que ele foi conversar com vários ex-presidentes, incluindo aí a consulta ao Sarney. Então continua sendo, e aí você tem razão, sendo essa referência, Ricardo, nos momentos, por exemplo, mais críticos da história, ou sobretudo quando quem está à frente de um poder como esse, ou tem um projeto, precisa ouvir a voz de quem já esteve lá. E aí ele acaba sendo essa referência para fundamentar um projeto que esteja em construção. É isso. Olha, deixa eu registrar aqui que está conosco também a Rádio Celestial FM de Timon, do nosso amigo Jorge Simplício, o Galo. Nosso amigo Galo. Voltou, rapaz. Aê, rapaz. Tá falando isso um dia desse, né, Ricardo? Nosso amigo Galo. Meu amigo Galo. Vamos entrevistar. Bota o Galo aí. Vamos botar o Galo. Vamos entrevistar o Rodrigo Maia qualquer dia desse aqui e abrir espaço pro Galo. Gente boa, Galo. Tá aí o Galo, o grande Galo. Não brinca, não brinca com a Celestial FM. Bacana. Um grande abraço aí ao povo timonense. Quem também voltou a retransmitir a gente foi a Alegria FM. Para aquela região, Ricardo, dos Santa Rita ali, né? Pega uma região grande, né? Pega toda a região. Bacana. E agora, para essa semana, para outra, nós teremos a Zedoca, Palmeirândia e Araioses. Também vão integrar. A qualquer hora dessa a gente precisa entrevistar o Galo aqui ao vivo. Isso já é. O Galo? Mas o Galo é toda hora. Cadê o Galo? Cadê o Galo? Vai lá. Bota a música pro Galo. Já preparado? Tá conseguindo esse tanto de rádio. Galo melhor marcou, que o John, Galo marcou a época aí com esse Galo dele aí. Não sou eu, não.
Não vem com a história que sou eu não, que é tu. Ó, e vou dizer mais, eu ponto e vírgula, repito, eu gosto de adiantar as coisas. O ponto e vírgula logo vai romper as barreiras do Maranhão. Olha de aí. novo. Vai pra todo o Brasil, o ponto e vírgula. Plim. Tem um plim da Globo aí, tem? Não pode botar aqui, né? Plim. Ó, agora nós tivemos aí o Bolsonaro querendo arrancar o PCdoB do Maranhão. Que história é essa, John? Arrancar não sei como, né, Ricardo? Porque o Flávio já tá no segundo mandato, não é? E eu creio que o próximo governador do Maranhão não será do PCdoB, na minha avaliação, né? Não será do PCdoB. Mas o que ele quer dizer, na verdade, falando sério, é que ele quer colocar um candidato aqui no Maranhão para derrotar o candidato do governador Flávio Dino, derrotar o grupo do governador, né? Ele deixou isso bem claro quando ele disse lá, eu vou colocar o Tarcísio Freitas como candidato de São Paulo para derrotar o grupo do Dória, e também falou do Maranhão, né? Já que o Flávio é adversário dele, Fidagal, e deve aí colocar um candidato, e o Bolsonaro já deve estar pensando no nome, eu creio que deve ser o Roberto Rocha, viu? Até porque o Roberto Rocha já se pronuncia hoje no... Ele deu uma surfada nessa história. Disse, não, presidente, concordo com você, estou à disposição, né? Aí disse o Roberto nas redes sociais, só que o Márcio Gerri não deixou barato não, né? O Márcio Gerri foi, né? O Márcio Gerri basicamente disse o seguinte, né? Que o Roberto Rocha, nas eleições de 2018, foi candidato a governador e obteve 2%, né? E ele fala de ingratidão, né? Que ele cita aqui, rapidinho. Roberto Rocha não seria jamais senador sem um apoio do PCdoB do Maranhão em 2014. A propósito, após trair o grupo que o elegeu, o sonolento senador amargou uma cachapante derrota em 2018. Quando rastejou em 2% dos votos. Então aqui disse o Márcio Gerri, não é? Diante da declaração do Roberto Rocha, aí dizem que está à disposição para acabar com o PCdoB no Maranhão. Mas é isso, viu, Ricardo? Eu acho que o Bolsonaro está com os olhos, com a atenção voltada para o Maranhão para derrotar o grupo do governador, o candidato do governador. Por isso que é importante, mais do que nunca, o governador Flávio Dino tem um candidato forte, né? Um candidato que una, que tem grupo político, tem a partido, tem a expressão, tem a força. Não pode ser um candidato qualquer, porque o presidente vai vir com tudo pra cima. Vem com tudo. Vem com tudo nessa eleição do Maranhão. O alvo principal do Bolsonaro chama-se Flávio Dino. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, Paulo Negrão, eu li esses dias aí, e não em apenas uma fonte, mas em várias, que haveria aí 3 nomes colocados aí como possíveis pré-candidatos a vice do Lula. Um seria o do Flávio Dino. Tem rumo essa história? Cara, tem muita especulação, né? Na verdade, são muitas especulações que surgem, especulações que vão sendo colocadas, no entanto, ali para ver como é que a comunidade recebe, sobretudo isso na imprensa. E, naturalmente, dependendo do espaço que dá e da força que se coloca, elas podem, naturalmente, ir avançando. Ainda é cedo, essa discussão, ela perpassa primeiro necessariamente pela reorganização da ideia do PT de manter o projeto e a partir daí sim começar a conversar com as bases nos estados para se colocar. Agora, Imperatriz é uma cidade grande e as pessoas gostam de política, cara, gostam de conversar política. Então a gente fica na expectativa desses nomes, se esses nomes realmente poderão avançar, ou se é apenas fogo de palha para dar pauta no dia a dia. Leandro. Ricardo, sobre o assunto do PCdoB, o Bolsonaro não precisa fazer esforço nenhum. O PCdoB já vai sair do governo em 2022, queira o Bolsonaro ou não. Então é só bravata. Eu acho que ele gasta muita energia brigando com o Flávio, com o governador Flávio Dino. E o Flávio sabe aproveitar dessas oportunidades junto à imprensa nacional. O Bolsonaro erra, o Flávio comenta. O Bolsonaro ataca, o Flávio Dino retruca. E nisso ele tem construído uma imagem nacional, mas eu já disse isso aqui no programa. Eu não acredito no Flávio Dino vice do Lula. Também acho que não. Até porque o Flávio definiu bem quando ele foi votar no segundo turno aqui em São Luís com a camisa Lula livre. Lula tá livre. E bem à vontade para construir as alianças que acha que convém, que acha que deve, que acha que são necessárias
para ganhar a eleição em 2022. Vamos lá, Maranhão. O Lula ganha aqui no Maranhão com Dino ou sem Dino. Então, por que pegar um governador do Nordeste, seja o Lula, seja o Camilo Santana, Câmara, né? seja o Paulo Câmara, seja tem um quarto, seja o Wellington Dias? Porque o da Bahia também, né? O Rui Costa. Por que investir nesses estados onde evidentemente a PT vence? Então, quando ele faz esse gesto de buscar alguém no centro, buscar alguém na direita, isso acaba tirando as chances de construir uma chapa puro sangue, PT, PCdoB, e abre espaço para a construção de uma chapa mais ao centro. Talvez o MDB, o próprio Kassab do PSD já está conversando com Lula, o PSB também voltou a conversar com toda a intensidade com o PT. O senador Everton Rocha, do PDT, amanhã conversa com o PT. O fato é que eu só vejo o Dino numa possível vice se o debate judicializar. E talvez se o Moro tivesse na disputa, coisa que nem está mais. O Moro agora parece que foi morar nos Estados Unidos com a esposa. Já anda até defendendo a candidatura do Danilo Gentili. Ou seja, eu não vejo, apesar da liderança que e apesar do Zé Reinaldo Tavares, o marinheiro lá do Porto, ter dito outro dia que o Flávio Dino sonha em ser um Sarney, sonha em ser um Vitorino, eu não vejo o Flávio seguindo o rumo do Sarney. É claro que se o Lula virar presidente, ele possivelmente vai indicar o Márcio Gerri para algum ministério. Mas fora isso, não acredito muito não, viu, Ricardo? Agora, nós tivemos hoje o deputado federal Kleber Verde, que é o presidente do Republicanos aqui no Maranhão, reafirmando que vai o apoio à pré-candidatura do senador Everton ao governo do estado. Vamos ouvir aqui um pouco aqui do Kleber Verde na TV, foi hoje na TV Mirante. Para encerrar nossa conversa aqui, uma pergunta de ordem partidária. Até bem pouco tempo, o Republicanos seguia de braços dados com o vice-governador Carlos Brandão. Com a entrada do PSDB nos planos de Brandão para 2022, muda o posicionamento do Republicanos em relação ao vice-governador? Olha, o vice-governador Carlos Brandão, inclusive, se elegeu vice-governador nesse último pleito pelo Republicano, né, pelo Partido Republicano. Inclusive, nós apoiamos o governador Flávio Dino, ajudamos a eleger o conjunto de hoje parlamentares, inclusive os dois senadores, o senador Everton Rocha e Elisiane Gama. E óbvio que a sua saída para nós, inclusive particularmente a mim, que não foi comunicado, foi muito ruim, né? O Republicanos tinha todo um projeto para o futuro, inclusive o tendo como nosso candidato. Com a sua saída, nós ficamos até meio perplexos, né? No entanto, a gente precisa avançar. A política é muito dinâmica, né? E nós recebemos a filiação do deputado valoroso do Maranhão, o deputado Gil Coutinho, que hoje faz parte dos quadros partidários do Republicano do Estado. Hoje nós somos 2 deputados e o parlamentar, o deputado é muito importante para os partidos a nível nacional. E nesse contexto, nós nos alinhamos a um projeto do senador Everton Rocha, estamos juntos. O que nós esperamos, inclusive, por fazer parte da base do governo do Estado, e óbvio tendo aí o governador Flávio Dino como condutor desse processo, é que haja de fato um consenso e a identificação de um candidato, ouvindo principalmente os partidos políticos. Todos têm muita legitimidade, o senador Everton Rocha tem muita legitimidade em pleitear uma vaga ao governo do Estado, porque é um senador competente, atuante, muito bem articulado no Congresso Nacional e pode continuar as ações de Estado e melhorar essas ações ainda mais. Então eu entendo que essa é uma oportunidade que vamos ter todos os partidos que fazem parte da base de dialogar, de discutir e encontrar, através de um bom entendimento, um candidato que tenha um perfil, de fato, que atenda aos interesses do Maranhão e particularmente esteja envolvido nesse contexto político de interesse partidário. Deputado federal. Olha, Kleber Verde é muito incisivo, reafirmando o apoio, protocolando o apoio à pré-candidatura do senador Everton. John? Eu percebi na fala dele uma certa chateação com o Brandão, né? Disse que saiu do republicano sem se despedir, não é? Não ele foi fala avisado, que, né? assim, foi cordial com o Brandão, né? Sempre respeitou, deu todo o suporte.
Eu me lembro que o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, não é? Nessas eleições do ano passado, ele foi apenas em uma capital pedir voto. Foi aqui em São Luís, pro Duarte Júnior, a pedido do Brandão, né? E ele tinha muita consideração pro Brandão, né? Era vice-presidente nacional. Vice-presidente nacional, inclusive. Então ele saiu lá e praticamente fechou a porta, né? Ficou muito chateado. Fechou, não, bateu. Bateu isso. Jogou fora a chave. E outra coisa, aí o Brandão sai do Republicanos, vai pra onde? PSDB. Eu já ouvi muita gente conversando com algumas pessoas que são mais da esquerda mais radical, né? Dizer assim, rapaz, eu não vou votar em candidato do PSDB, não. Eu não consegui entender essa conta. Eu não vou lá, eu votar em candidato do PSDB, não. O Flávio Dino pode pedir o que quiser, mas pra mim votar em candidato do PSDB. Então tem muita gente assim que é mais, né, orgânico, né? Aquele pessoal mais da esquerda, mais tradicional, eles não querem votar no candidato do PSDB, não. Então assim, não entendi muito, né? Mas o PSDB não é um pouco mais à esquerda do que o Republicanos, não? Ricardo, tem aquela questão, né, do PT e PSDB que histórica. Né? Certo. Muita gente ainda, né? O PT rivalizou com o PSDB em todas as eleições. Exato. Com exceção aquela do Collor e essa última, né? O PT já votou no Republicanos aqui em São Luís no segundo turno, fez campanha, então não podem dizer nada. A verdade é que não podem dizer nada, mas eu não consigo entender esse cálculo. Nós somos jornalistas, nós não somos políticos, mas vendo a situação do PSDB no estado, um partido que está devastado, que elegeu quantos prefeitos, John? PSDB 3, parece. 3 prefeitos. É um partido que foi, preciso que se diga, foi devastado pelo senador Everton Rocha, que não tem tradições. Desculpa, como é o nome do senador lá? Roberto Rocha, tudo Rocha. Parece que é tudo Rocha. Mas que não tem tradições aqui no Maranhão. Aí o Flávio pega, o governador Flávio Dino levou o Brandão pro PSDB. Leva o Brandão PSDB numa articulação nacional. Parece que descobriram o Kleber descobriu pela internet que o Brandão tinha mudado de partido. Descobriu pelo ponto e vírgula. É desrespeitoso. Mas quando você pega a balança e coloca o PSDB com 3 prefeitos ou 4 e o Republicanos com 40, o desequilíbrio é muito grande. Então eu não consigo entender que inteligência política é essa. Inclusive no vídeo que o Marcos Pereira declara logo após a saída do Brandão apoio ao projeto do Everton no Maranhão e filia o Gil Cotrim, no final Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele diz assim, rapaz, o Brandão vacilou. Ou seja, o Brandão sai de um partido grande para ir para um partido desse tamanho. Já vai fazer uns 2 meses de filiação. O único que eu vi mudar pro partido foi o Schneider. Tô errado, Dino? Parece que Madeira tá lá ainda, um monte de gente tá lá no PSDB ainda. Vão sair tudo com Roberto Rocha. Outra coisa, é o seguinte, uma coisa, é importante destacar assim, o PSDB já apoiou o Flávio, né? Eu me lembro do Aécio Neves vindo aqui, né, levantando a mão. Uma coisa é você ter o apoio do partido, uma coisa é você sair candidato por esse partido. É diferente, né? É a história da cabeça, como falou o Márcio Jardim aqui outro dia. Exato. Né? O que conta é a cabeça, irmão. Ao redor pode se aliar com todo mundo, mas na cabeça aí tem critérios, eu até se entende, porque havia críticas naquela época, até então, de que o Republicanos abrigava ali, né? Abriga aí nos filhos do Bolsonaro, podia ser o partido do Bolsonaro, tudo bem. Se candidatar por um partido desse, ok, mas sair do Republicanos e pro PSDB, aí ficou um pouquinho mais complicado, né? É uma guinada meio louca. Podia ser um outro partido, até mais de esquerda, né? Não sei, um partido mais de centro-esquerda. Seria até mais interessante, não era isso, Ricardo? Mais interessante o Brandão para um partido mais de centro-esquerda. Eu tô com o Leandro. Eu acho que ele deveria ter permanecido no Republicano. Por que o governador não levou ele pro PCdoB? Pois é, isso que eu tô falando. Pois é, o PCdoB teve Raimundo Cotrim, cara. Filiou, Gago, quando precisava chegar ao poder, o Raimundo, quem foram os outros nomes, John? Você consegue lembrar esses absurdos que nunca leram, não sabe nem quantos anos o PCdoB tem, foram filiados assim? Foi o Raimundo Cotrim, quem mais? Vocês conseguem lembrar?
Não lembro não. Mas teve uma turma teve uma turma que realmente não tem identidade. Sem identidade, que nunca sentaram para estudar sobre comunismo, socialismo, com Márcio Gerri lá naquela sede do PCdoB ali na frente da Praça da Alegria. Lembra pro PCdoB, aí ficaria... Aí imagina o Márcio Gerri... Não teria alternância, né? Márcio Gerri tomando uma cerveja na sexta-feira à noite. Lá no bar do Léo, comendo tripinha de porco. Falando sobre comunismo com o Raimundo Cotrim. Com Carlos Brandão. Carlos Brandão. Mas não daria pra levar pro PCdoB, porque aí não teria alternância, né? De novo PCdoB, né? Tem que ter alternância do grupo, né? É um argumento. Eu acho que o governador pensou nisso, né? Tem que ter alternância, tem que dar chance pros outros também. Ana do Gás. Também foi PCdoB. Ana do Gás, comunista. Lembre mais, pessoal, porque eu tô ficando velho. Quem mais assim? Rogério Cafeteira Filho, não, né? PCdoB na época eu não lembro. Como é o nome daquele deputado do Bacabal, cara? Carlinhos Florencio. Carlinhos Florencio. Quem mais? Me ajuda. Tudo PCdoB? Tudo PCdoB. Rapaz, foi um caminhão de comunista. Enfim, um monte de prefeito no interior que... Mas enfim, John do jogo. Eu fico me perguntando no meio desse debate todo, Ricardo, quem vai herdar os votos do bolsonarismo no Maranhão? Eu começo a ver uns nomes, além do Roberto Rocha, que se destacam. Hoje eu li num blog que a prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge, se animou, falando em ser governadora e tal. A Mical Damasceno, a deputada do Bloquete, Paulo Negrão gosta dela. Ela assumiu o PTB do Roberto Jefferson, novo ponta de lança do bolsonarismo no país. E no dia 1º estava num protesto ali com 17 pessoas autorizando o presidente a fazer não sei o quê. Mas o fato é que ela começa a ganhar corpo, começa a se tornar uma liderança, tem mandato. Não dá para subestimar a Mical. A Mical é da igreja evangélica, é filha de pastor, tem uma influência na Assembleia de Deus, e quem sabe ela também não seja a herdeira desse fardo pesado, viu? Que não elegeu um prefeito e um vereador no Maranhão em 2020, chamado bolsonarismo. Eu acho que estão me lembrando aqui nome de comunista, viu, Paulo Negrão? Tem mais algum aí? Astro de Ogum. PCdoB também? Ricardo Diniz. Quem mais? Só nome pesado. Quem mais? Me ajudem, fontes. É só isso mesmo. Tu ainda acha pouco. Agora, Ricardo, John e Leandro, observando aqui essa colocação do John com relação ao que disse aí sobre o PRB, de fato o Brandão saiu pela porta dos fundos, porque não se despediu de Kleber Verde lá, não houve aquela reunião que você destrata a permanência, né? E acabou deixando o PRB bem à vontade, hoje o republicano, para seguir qualquer outro projeto. E ele fez questão de dizer para onde vai, declara sim, já de primeiro momento, já declara apoio ao projeto do senador Everton, que é capitaneado pelas demais lideranças. Então, isso mostra a forma como alguns políticos, sobretudo esses considerados da velha guarda, têm tratado a forma dos partidos, entra quando precisa e sai sem dar tchau, ou seja, daqueles que não apagam a luz. Então, realmente ficou uma relação bem arranhada, e eles são os próprios responsáveis por isso, Brandão e a turma, né? Porque saiu sem destratar, Gustavo Arado, quando precisou abrigo, na época em que foi retirado ali do PSDB, precisou abrigo, o Kleber Verde colocou embaixo da asa, levou, agregou. Agora, para sair, o cara sequer foi lá, apagou a luz. Tem disso, né? Fazer o quê, né? Agora, dizem que a gratidão é a alma do coração, Ricardo. É isso. Paulo Negrão, eu recebi um vídeo hoje aí de Imperatriz, do presidente da Câmara de Imperatriz, o vereador Alberto Souza, que esteve ontem no canteiro de obras aí do Hospital de Amor. Deixa eu colocar aqui para o pessoal ouvir o que diz o Alberto Souza. Bairro Jardim das Oliveiras, e aqui nós temos uma estrutura que está sendo montada, graças a Deus. Nós temos hoje em Imperatriz as condições de podermos ter o Hospital de Amor, hospital para o tratamento do câncer do município de Imperatriz, que vai atender Imperatriz e toda a nossa macro-região.
gratidão ao senador Everton, gratidão a todos os atores envolvidos, gratidão à boa política. Além da estrutura que está sendo montada aqui em Imperatriz, no projeto consta também dos carretas que vão vir toda estruturada para que nós possamos aqui estar fazendo monitoramento das pessoas que porventura possam ter esse mal, que é o câncer. E unindo forças, fazendo a boa política, aqui hoje essa bela estrutura. Que Deus nos abençoe. Valeu. Paulo Negrão, essa é uma obra que tem gerado grande expectativa aí, o pessoal tá esperando muito, né? A expectativa da melhor possível, do ponto de vista de você ter Imperatriz ali no Jardim das Oliveiras, margeado pela Avenida Manuel Ribeiro, um ponto onde você vai poder fazer a partir dali o diagnóstico e encaminhar para um tratamento decente aquelas pessoas que são acometidas do câncer, né? Então, eu lembro que quando o Henrique Prata, presidente da Fundação Pio XII, esteve aqui ano passado, na companhia do senador, estiveram na difusora com o prefeito Assis, e naquele momento foi feito um tratado ao vivo e público, e de imediato a prefeitura segurou o terreno. Esse terreno passou pelo processo de tratamento que você precisa limpar, depois fazer a fundação, começar o processo de imprimação para depois fazer o levantamento. E essas obras, algumas pessoas até apostavam num atraso aqui em razão das chuvas, mas esse atraso não ocorreu. Então hoje está sim seguindo no curso previsto. A ideia é de que eles consigam entregar no segundo semestre, ali pelo mês de agosto ou setembro, e não só, como eu repito, deve atender a Imperatriz, mas as cidades da região, porque ele vai contar com um conjunto de carretas que vai viajar às cidades que estão na região metropolitana, na região sul, para fazer esse diagnóstico e trazer a partir daí o tratamento para ser realizado em Imperatriz. Então é uma expectativa boa. As pessoas que são acometidas do câncer, Ricardo, não é só o paciente que adoece, né? A família também entra na patologia psicológica. A gente precisa entender isso. E aí você sai daqui para Barreto, daqui para Terezinha, que seja em São Luís, para fazer o tratamento. Você não pode arrastar a família inteira. Dependendo da situação de família, são muitas pessoas, crianças. Então você precisa entender isso. E a implantação desse hospital de amor pela Fundação Pio XII aqui vai humanizar, vai diminuir esse impacto. O impacto será apenas patológico e aí ele vai ser tratado de forma doméstica. Em casa, a gente acredita que seja de uma forma a cura mais rápida. Então segue sim dentro do cronograma. Que legal, isso é muito bom, Paulo Negrão, até porque um outro hospital de amor será construído também aqui no Maranhão, lá no município de Pinheiros, né? Agora, John, Leandro e Paulo, a secretária de Educação de São Luís caiu, né? Foi que houve? Acho que durou foi muito, viu, Ricardo? Acho que durou muito. Ela machucou, foi um acidente, você observa, ela vinha sofrendo várias críticas, viu, de professores da classe, não é? A gente foi observar quais são as ações, né, que foram feitas pela Esmeia na pasta nesse período. Essa questão de vice é complicado, né? Acho que vice é para ser vice. Vice é vice. Vice é vice. Eu me lembro da Helena do Alibe, quando era vice do Castelo, botou ela. Não, John. A Helena. É que o vice tem que ficar só sentado na cadeira esperando o prefeito. Não, mas pode ajudar de outra forma. Mas pode, mas não assumindo protagonismo. Eu discordo, acho que não. Eu acho. E cria um outro problema para você tirar, né? Uma pessoa que você coloca alguém no cargo para tirar, é uma complicação danada, tem que ter muita habilidade, né, para você tirar. Nunca contrate alguém que você não possa demitir. Isso é uma máxima. Eu lembro da Helena do Alibe que rompeu com o Castelo por causa disso. Helena do Alibe rompeu com o João Castelo. O João Castelo botou ela como secretária de saúde, deu um problema lá. O João Castelo não soube ter, né, não conduziu de forma correta a saída dela. E aí ela rompeu com ele, né? E apoiou o Edivaldo. Então tem que ter muito cuidado essa questão do vice. Acho que pode ajudar de outras formas. E eu creio que o prefeito Eduardo Braide, né, soube tomar a decisão correta na minha avaliação. Acho que tomou a decisão correta. Aquela secretaria é meio complicada, viu, Leandro? No meio de uma pandemia. No meio da pandemia é muito complicado. Tem que ser uma pessoa que tem experiência, né, traquejo, conheça bem. E a Esmeia acho que não tinha ainda esses atributos. Quem assume lá é o Marcos Moura, não é? O Marcos Moura é mestre em gestão pública e ele estava na Escola de Governo e Gestão Municipal. A gente torce para que dê certo, né? Que dê certo aí a gestão do Marcos. Agora Leandro, foi bem no estilo Eduardo Braide, né? Sem pancada, né? Gravou um vídeo, bem educado, eu até lembrei daquele vídeo que o Dória demite a Soninha.
Soninha, lembra? Soninha. É aquela rindo, chamando ele de filho da mãe, mas rindo, constrangedor. John, a Ismênia parecia muito parceira do Braide. São 4 meses de governo. Não está no meio de uma pandemia, as escolas há mais de ano paradas, os secretários, as prefeituras, os governos tendo que se virar para oferecer saída. É um déficit de educação nas nossas crianças, nos nossos jovens, que vai durar no mínimo 20, 30 anos para que a gente consiga corrigir esse prejuízo, Ricardo. E a Ismênia, pelo que eu entendi ali, John Coutrinho, ela foi tirada. Ela é professora, policial militar. O Braide quis prestigiar, acreditava que ela conseguiria, por ser professora, fazer uma boa condução, mas os problemas da educação em São Luís são crônicos. Quantos secretários já passaram por ali e caíram, John Coutrinho? Quantos? Eu lembro de vários. Aí acaba voltando pro Moacir Feitosa. Já pensou? Já pensou, Moacir? Não. O Braide não vai fazer isso. Não. Enfim, o fato é que o John tem mais informações do que eu nesse sentido. Ele tá dizendo ali que ela não deu conta, então se o John tá dizendo é porque ela não deu conta, viu? O Braide é muito exigente, né, em relação aos auxiliares dele. Ele cobra bastante, não é? E a gente não via aí da parte da Ismênia. Ela, claro, é uma pessoa muito correta, bem intencionada, né? Mas parece que não cumpriu as expectativas, né? A gente num cargo tão importante como é aquele da CEMED, Secretaria Municipal de Educação. E o Braide está avaliando, viu, também outras pastas, né? Ele tem... Vocês descartam, por exemplo, acomodação política? Não, porque esse Marcos Moura aqui não é o técnico, já estava acomodado. Já estava acomodado, é o técnico da gestão, né? Ele é um técnico, eu acho que não foi questão assim política. Se bem que tem, ali não sei se está na gestão. Ela não poderia ter pedido para sair, John? Pois é, pode ser também, né? Pedir para sair. Mas, não sei se é adjunta, não sei, tem a Elizabeth, né? Ela parecia empolgada pelas redes sociais. Pois é, tem a Elizabeth, que é adjunta lá, não sei como é que estava essa relação com o sindicato, com os professores, né? Mas, acho que o prefeito Eduardo Braide tomou a decisão correta e soube aí, né, conduzir muito bem a saída dela. Tem uma participação de ouvinte aqui. E antes eu recebi aqui vários nomes de comunistas que nunca devem ter lido Capital, Manifesto Comunista, essas coisas. Deixa esse assunto de bom, mas vamos lá, tem uma participação do ouvinte aqui, Wilson. Você pode colocar? Não é cortando o assunto de vocês aí no grupo não, mas algum de vocês sabe o nome do governador aí todinho completo? Manda pra mim aí, pô. Se me bater uma curiosidade aqui, como será que é o nome do governador completo? Você manda pra mim aí, tá precisando aqui. Só uma curiosidade mesmo, viu? Você manda aí. Vou estar aguardando aqui. Ei, me dá esse sapo bem aí. Seguro. Pega esse sapo bem que eu quero fazer um negócio aqui. Bota ele bem na caixa aí. Isso é uma maldade com o meu gordinho. Ainda bem que tem muita gente rezando e orando por ele. Se tiverem batendo aí o terecô, seja lá o que for, não vai pegar, porque nós vamos fazer uma corrente de oração. Inclua o governador quinta-feira nas suas orações. Orar pelo governador, orar muito. Mas, independente disso, cara, tem que destacar a liderança do Flávio, né? Sim. Hoje se fala muito PCdoB por causa do Flávio. Sim. Que é uma liderança nacional. Vamos lá, não é exagero. Exato. O Lula é maior do que o PT. Ponto. Isso. O Flávio é maior do que o PCdoB. O Flávio já... Eu sei que o PCdoB é um partido histórico, blá, 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 blá. Tem que ter a história lá do manifesto, o PCBdista de raiz, ele lê o manifesto indo e voltando. Ricardo, onde é que isso... Mas o Flávio é maior do que o partido. E acho que é maior do que isso também, esse negócio de manifesto. Sim. Até porque onde é que se implanta o comunismo no Maranhão? Não existe comunismo no Maranhão. Com todo respeito, mas não tem. Pelo contrário, o Flávio faz uma totalmente diferente, né? Mais ampla, abrangente, né? Não tem aqui revolução do proletariado. Alguém passou o nome do governador aí pro cara que tá batendo na caixa aí? Não tem revolução, então, pelo contrário, o governador
ele se dá muito bem com o empresariado, né? Então, acho que quando se fala no governador Flávio Dino, há muito tempo, né? Que... O velho da Van foi visitar ele. Deveria, né? Deveria. Vocês aí, o Paulo Negrão. Por não, Paulo. Só para dar um abraço para todo mundo aí, mas não esqueça de passar aí o nome do governador que tá batendo lá na caixa lá, na Verequete lá, pô. Mas é o governador da Califórnia que o cara tá querendo, Arnold Schwarzenegger. Deve ser outro governador. Valeu, Paulo, boa noite, meu irmão, bom trabalho. Mas não é rapidinho, Ricardo. Antes do teu alô, só uma informação aqui que o Galo tá mandando pra gente. O Galo. Tá dizendo o seguinte, que o comandante do batalhão, o Tenente Coronel Araújo, caiu hoje. Batalhão lá de Timon. E aí o Galo fala que no lugar dele assumiu o Tenente Coronel Sampaio, que já comandava o serviço de inteligência do batalhão de polícia de Timon. Valeu, hein, Galo? Valeu. Bem informado, Galo é bem informado. Vamos lá, John. Esse galinho tá rouco, né? Mandar aqui um alô pro seu Edson e seu Camarão, que ouvem ali o ponto e vírgula na porta de casa, na La Liberdade, viu? Olha aí, bacana. E pro Zaqueu Serra também lá em Zedorf, que ouve todo dia a gente. Um abraço pra eles. Beleza. Leandro. Quem tá ouvindo a gente é o Carlos Lim, o Rogério Silva, que daqui a pouquinho vai pro ponto continuando, o Valtinho do Pagode lá do João Paulo, Miguel Pinheiro, João Filho, jornalista, e o nosso amigo Ari Locutor. Beleza. Tá ouvindo o ponto e vírgula. Aí, grande Ari, show de bola. Deixa eu mandar um alô aqui para o Mãozinha, lá do bairro Soledade, em Caxias, e também o Gustavo no Teso Duro. Os meus amores aí de Caxias do Maranhão. Bacana. Professor Lisboa também ouvindo a gente. Esse é comunista raiz. Ele leu o manifesto. Ele sabe o manifesto. E o Julinho da Vila Palmeira também. Esse é raiz, o Julinho? É raiz também. O Julinho é raiz. Compensação tem um pedetista raiz histórico acompanhando a gente, que é o Miguel Pinheiro. Nutella. Bom, pode encerrar? Ainda tem alô aí, Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se chegou mais algum. Eu acho que a gente tá precisando de mais meia hora de programa, viu? Meia hora só pra ficar mandando alô. Só alô. A Juscelé tá Jojo Falabella entrou no estúdio. A Juscelé foi tua colega lá na Mirante. Juscelé foi minha colega, grande repórter. Isso mesmo. Fechou? Fechou. Chegamos ao final de mais um ponto e vírgula. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. E até o nosso próximo encontro. Tchau! Você ouviu Ponto e Vírgula ano 6. Um verdadeiro resumo sobre as principais notícias do cenário político, jurídico e social do Estado, do Brasil e do mundo. Aguarde nossa